Olá, 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 sejam todas muito bem-vindas ao nosso tempo de mesa. Hoje eu estou falando de Nova Hartz, quem diria, hein? Quinta-feira, em, sei lá, um ano atrás, talvez menos que isso, eu estava dentro do salão de beleza atendendo nesse horário. É um privilégio, ainda mais na presença da minha amiga Patrícia, que está ali do lado, da filha dela, aqui, ó. Hoje eu estou de hóspede na casa da Paty. Ai, que privilégio, Jesus. Muito obrigada. Vamos orar. Se tu puder parar onde tu tá agora e te colocar no momento presente, no aqui e agora. Respira fundo. Mais uma vez. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada pela tua graça e a tua misericórdia que não tem fim. E ela se renova todos os dias nas nossas vidas. Obrigada, Pai, porque hoje nós acordamos e nós recebemos uma nova oportunidade, um presente de fazer diferente de todas as outras vezes que a gente já fez. Hoje, Pai, eu quero me tornar 1% melhor. 1% melhor nas minhas escolhas, nas minhas decisões, nas minhas atitudes, em autorresponsabilidade. Obrigada, Pai, por essa internet que nos conecta de todos os lugares do Brasil e do mundo. Obrigada, Pai, pela vida da Patrícia, que me recebeu de coração aberto, de braços abertos na casa dela. A filha dela, que está aqui do meu lado. Eu honro a vida dessa mulher, Pai. Obrigada, Pai, pela minha vida. Obrigada, Pai, pela vida de cada mulher que se coloca disponível nesse tempo de mesa para escutar a Tua palavra. A porção que vem direto dos céus para a nossa vida. Pai, eu me coloco aqui como tua porta-voz, como tua boca. Traga para nós, Pai. Traga para nós, Jesus. Traga para nós, Espírito Santo, a nossa porção nesse tempo de mesa. Em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar em Efésios. Efésios 1, 17. A continuação de ontem. Quem tiver com a Bíblia aí já abre. Efésios 1, 17. Eu estava aqui meditando um pouquinho antes de entrar e conversando com a Patrícia. Meu Deus. A gente já teve um tempo de mesa antes de entrar no tempo de mesa. Ela só botava a mão no rosto. Meu Deus, é muito louco. É. É trita vivo, é trita na presença do Pai. Hoje eu acordei, fui ali na rua, daí começou a abrir um solzinho e eu comecei a observar a natureza perfeita, a natureza revelando a criação, revelando Deus em cada detalhe, como é perfeito. E eu só consegui agradecer. Agradecer, 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 agradecer. Porque, de fato, agora eu estou livre. Livre para fazer aquilo que Ele nos chamou. Ele não chamou só a Cris, Ele chamou todas nós. E conforme a gente vai se libertando das nossas condições, é lindo o que Ele faz na nossa vida. É lindo demais. E aí, em Efésios 1,17, diz assim: peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, olha o que ele está falando, eu peço que Deus de nosso Jesus Cristo, o apóstolo Paulo, ele estava falando com a gente, eu peço a Deus que o Senhor de Jesus Cristo, o Pai glorioso, lhes dê espírito de sabedoria. Ele estava orando por nós, pedindo para nós, para a gente receber o espírito de sabedoria. E se ele estava orando, falando isso, é porque está disponível para nós. Porque lá no começo, quando a gente começou o estudo de Efésios, ali diz assim, a Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Ele foi apóstolo de Cristo porque Deus quis assim. E Deus começou a derramar coisas sobre a vida dele. Olha que lindo. Já no começo já fala isso. Então ele estava orando,
pedindo a Deus, Pai de Jesus, nosso Pai, que nos desse o espírito de sabedoria e de revelação. Porque se Deus, pela vontade de Deus, ele foi apóstolo de Cristo, então o que ele estava orando, pedindo para nós, está disponível para nós. Não vai estar, já está. Só que o fato de a gente não crer, a gente não vê. Ah, gostei. O fato de a gente não crer, a gente não vê. Com os olhos espirituais, né, Rafaela Mendonça? Ai, Atri, meu Deus. Ele estava orando, pedindo para Deus que ele derramasse sobre a gente espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Esse conhecimento não é nosso. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Quando o nosso coração está limpo, quando o nosso coração está puro, ele é iluminado. Quando a gente purifica o nosso coração, a gente começa a enxergar o mundo de uma perspectiva do Pai, não da nossa. Sabe aquela frase, a boca fala que o coração está cheio? Se hoje o meu coração estivesse cheio das coisas que eu tinha lá dos meus 30 anos, eu nem estaria aqui falando para vocês. Mas pelo fato de eu escolher todos os dias purificar o meu coração e escolher me tornar uma pessoa melhor, eu agora posso transbordar na vida de vocês coisas boas. Porque eu não queria nem ser mãe até meus 30 anos. Imagina o que seria o meu discurso para vocês. Não sejam mães. Isso é horrível. Não. Esse era o meu discurso de dor. Por isso que eu tenho muita compaixão e empatia pelas mulheres que chegam até mim. Porque não é ela que está falando, é a crença e a dor dela que está falando. São os padrões dela que estão falando. Deus escolheu o apóstolo Paulo, ele derramou sobre a vida dele muita sabedoria, muito conhecimento, iluminou o coração dele. Gente, ele perseguia crente. E olha tudo que ele fez. Deus transformou o coração dele e derramou sobre a vida dele todas as coisas que estavam disponíveis, tanto que ele orou para que a gente acessasse as mesmas coisas. Porque eu também perseguia crente. A full. Sim. Debochava, falava mal, batia de frente com minhas irmãs que eram convertidas antes de mim. Então, se apóstolo Paulo, que foi escolhido por Deus para ser apóstolo de Jesus, foi derramado todo esse conhecimento, essa sabedoria na vida dele, e ele orou por isso, isso foi derramado também na nossa vida, está sendo derramado na nossa vida, só que os nossos olhos humanos, eles não veem, por isso que eu peço para Deus abrir os meus olhos espirituais para que eu veja o que os meus olhos carnais, os meus olhos humanos, eles não veem, porque a minha mente, ela é limitada. A fim de que vocês conheçam, olha só, ele está orando para Deus, para que a gente enxergue com o coração e ele seja iluminado, a fim de que a gente conheça a esperança para a qual ele nos chamou. Ele nos chamou para algo. E se o nosso coração está sujo, a gente não vê. Se os nossos olhos espirituais não estão abertos, a gente não vê. Se nós não estamos na nossa polaridade, no nosso lugar de mulher, que a mulher, ela sente, a mulher não está aqui para fazer, ela está aqui para sentir. Se a mulher não está sentindo a presença de Deus no aqui e agora, em todo momento, na natureza, na criança, no alimento, na água, ela não está no lugar dela. Se tu hoje não está, tu quer saber se tu tá ou não no teu lugar? Se tu aí na tua casa, tu não tá sentindo a presença de Deus, tu não tá no teu lugar. E não é um lugar físico. Não é tipo um lugar de sentar aqui na cadeira. Não é esse lugar que eu tô falando. A esperança para a qual ele os chamou. As riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco. É incomparável, não tem como comparar a grandeza do Pai e o poder dele sobre a nossa vida. Não existe nada na existência, na criação, que compare
Nada, 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 nada. A grandeza do poder dele conosco. Os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Se eu crer na poderosa força de Deus, no meu Pai, naquele que me chamou por um propósito, eu vivo isso, eu vivo isso, eu vivo isso. Esse poder ele exerceu em Cristo. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais. Ele exerceu esse poder em Cristo. Quando Cristo esteve aqui, ele foi lá, passou por todo o processo, ele fez tudo que ele foi chamado para fazer. Ele morreu, ele ressuscitou, para que hoje a gente estivesse aqui e carregasse o poder do Espírito Santo que ele deixou para nós. E agora ele está lá, do lado do Pai. E ele pode falar, inclusive, para o Pai, olha só, Pai, isso aí que os meus irmãos estão sentindo, é isso. Isso aí que eles estão passando é aquilo, porque Deus, ele olhava lá de cima, ele não entendia o porquê que estava acontecendo tudo o que aconteceu aqui. Todo esse rolê louco que está acontecendo na humanidade. Daí Jesus deixou toda a gloriosa graça dele, ele veio, foi humano para sentir o que a gente sentiu e morrer por nós. Morrer por todos os nossos pecados. Um sangue foi derramado pelos nossos pecados. E aí, quando a gente se arrepende das coisas que a gente fez, porque a gente não tinha consciência das coisas que a gente fez, a gente deixa algo para trás. Porque Cristo, se eu creio em Cristo, eu sei que um sangue foi derramado pela minha vida para a remissão dos meus pecados. Por que eu ainda acho que eu não sou merecedora de algo? Por que eu ainda acho que a herança ela vai estar disponível para mim, se ela já está disponível para mim, desde que eu se eu creio em Cristo. Se eu sei, eu entendo diante das Escrituras que um sangue foi derramado para que eu tivesse uma vida abundante, bem como ele falou, para que eu fosse curada, para que eu fosse restaurada, para que eu fosse avivada, porque ele é a verdade, ele é o caminho, ele é a vida. Ele já fez todas as coisas. E se eu ainda acho que eu não sou merecedora e eu acredito nisso, o que eu vou viver? Por isso, a gente falava ontem e falava hoje novamente à mesa no café da manhã. Muitas igrejas, e eu não estou julgando, a gente não julga igreja, porque a nossa cobertura ela vem de uma igreja. Tem muitas mulheres aqui que estão neste lugar. O problema é que muitas igrejas não ensinam o como se desfazer da falta de merecimento, como se desfazer da escassez. O como, porque existe a linha tênue, existe um meio termo. A gente tem muita coisa que a gente não vai resolver com oração. Aí Paulo, ele orou e pediu a Deus para que Deus derramasse a sabedoria sobre as nossas vidas, porque diante da sabedoria a gente ia conseguir discernir o como. Porque eu venho falando muito sobre isso, não adiantava, eu olhava para a minha situação no passado, eu falava que eu era herdeira, mas a minha atitude, minha postura, o meu comportamento não era de herdeira. Era uma mentira, estava incongruente, não batia. Eu falava uma coisa e estava vivendo outra. Era o como. Porque falar que é herdeira e viver como uma herdeira são duas coisas totalmente diferentes. E no meio disso tem o como. Como eu faço para sair dessa realidade? Por isso, e eu vou falar sempre sobre isso, tem muito crente que está 30 anos dentro da igreja e vive a mesma vida. Se Cristo falou que a gente viria para ter vida e vida e abundância, a nossa vida não está sendo abundante, eu não sei o como. E é isso que a igreja hoje em dia não fala, não ensina. E não tem como ensinar. E eu entendo, eu tenho compaixão, eu tenho muita empatia. Porque eles aprenderam dessa forma e ensinam dessa forma, assim como os nossos pais. Os nossos pais, eles não erraram muitas vezes porque eles queriam. Eles aprenderam dessa forma, eles repetiram dessa forma, a gente aprendeu dessa forma e a gente acha que isso é o certo. Até descobrir que não. A gente não cura padrão de comportamento e crença com oração. Com sabedoria, sim.
Todas as respostas que a gente precisa estar dentro da gente. O que é sabedoria? Sabedoria nada mais é que o conhecimento aplicado. Eu vou ali, eu leio um livro, por exemplo, nem a gente citou hoje no grupo ali, O Poder do Subconsciente. E a gente estava falando também sobre isso hoje de manhã. O Poder do Subconsciente, quando eu li, tudo bem, eu li, eu aprendi algumas coisas e tal. Eu li antes de conhecer Jesus, eu li antes de começar a ler Bíblia. Quando eu comecei a ler Bíblia, eu falei, cara, isso aqui está no livro do Poder do Subconsciente. Essa passagem aqui fala sobre criação da realidade. Se a Bíblia é o livro mais antigo do mundo, então esse livro do Poder do Subconsciente, que é um livro que fala sobre física, na minha cabeça, né? Quando eu li, esse livro, ele foi inspirado na Bíblia. Só que numa linguagem que uma pessoa que não acredita em Deus, por exemplo, vai ler, vai entender e vai aplicar, e tá tudo certo, não tá errado. Só que a religiosidade faz com que tu veja tudo, não, isso aqui é errado, isso aqui não dá, porque isso aqui não vem de Deus. Se Deus criou todas as coisas através da palavra, o livro O Poder do Subconsciente, ele fala sobre isso, não numa linguagem religiosa, mas ele fala sobre isso. A Bíblia fala sobre isso. Se eu creio, eu vivo. Se eu creio, eu vivo. Se eu creio, eu vivo. Se eu creio que eu sou uma filha não merecedora, eu vou viver experiências de uma filha não merecedora. Agora, se eu creio que eu sou filha feita em mais semelhança de Deus, eu sou curada, eu sou restaurada, eu sou livre, eu agora vivo uma liberdade. Eu estou em Nova Hartz na quinta-feira de manhã. Ano passado eu estava dentro de uma empresa, liderando uma equipe. E eu achava que eu era livre, eu achava que eu era uma herdeira. Não que eu não fosse, eu era. Só que a minha postura, ela não estava condizente com o que eu estava falando. É aquela coisa que eu falo. A frase que eu falo, saber e não fazer é igual a zero, eu vivo isso. É um treino da minha mente todos os dias. Não adianta eu saber que alimentação saudável é bom e eu comer uma coisa que não é saudável. Ah, Cris, pois é, eu sei que eu tenho que fazer exercício físico. Sabe por que tu não faz? Por que tu não faz, se tu sabe? Então tu não sabe. Porque se tu soubesse, tu estaria fazendo. Ah, eu sei porque a alimentação saudável é bom. Por que tu não faz? Então tu não sabe. Saber, até tu sabe, mas tu não tem consciência do quanto isso vai mudar a tua vida. Aplicar isso vai mudar a tua vida. Por que tem muita gente que entende muito de Bíblia e pouco de Jesus? Muito de Bíblia e nada de Deus. Conheço várias pessoas assim. E, de novo, eu não estou julgando. E Deus colocou isso no meu coração, de eu me incomodar com pessoas que falam muito de Deus e não vivem Deus, pessoas que falam muito de Jesus e não vivem Jesus. Para mim é incongruente, é uma mentira gigantesca. Tu falar que conhece Jesus e tomar um remédio antidepressivo. Eu não estou falando aqui que tu não deve tomar um remédio. Eu tenho remédio. Eu não estou aqui para pregar o anti-remédio. Não. Inclusive, quando eu tô com dor de cabeça e eu preciso fazer alguma coisa, eu tomo um remédio. Só que aquilo ali não me domina. Eu não sou dependente daquilo ali. Eu sou dependente de Deus. Se Jesus falou, ele falou que todos os filhos de Deus carregam a cura. Nós somos curadas. Eu não vou ser curada, eu já sou curada, porque antes de ser colocada no útero da minha mãe, Deus já me escolheu. Eu sou escolhida, eu sou curada, eu sou amada. Eu sou sábia. Então, por que eu tô doente? Então, eu tô acreditando na doença. Tá aqui. Eu oro para que Deus derrame sobre vocês o espírito de sabedoria. Para que você, o que é sabedoria? Sabedoria é o conhecimento que vocês têm aplicado. Aplica o conhecimento que tu tem, porque senão tu vai ser mais uma crente, mais uma cristã no mundo. Daí entra aquela fala, pô, tu tá sendo uma referência, tu tá sendo uma mulher que tá carregando o ídolo, tu tá sendo uma mulher que tá pregando a palavra de Cristo. Quem foi Cristo? Quem foi Cristo?
Cristo libertou, Cristo restaurou, Cristo curou. Tu tá fazendo isso na tua vida? Se tu não tá, tu não pode representar Cristo. Porque vai acontecer exatamente o que eu via antes de conhecer Jesus. As pessoas falavam muito de Jesus e não viviam com Jesus. E tem uma grande diferença. E isso me afastou durante muito tempo de Cristo. Muito tempo. Eu olhava para a pessoa e eu pensava, cara, mas será que ela está escutando o que ela está falando? Ou só eu estou prestando atenção nisso? Ela está falando uma coisa que ela não vive? Que mentira! E eu não estou falando, não estou me livrando daqui da mentira, porque conforme eu vou deixando e permitindo que Jesus purifique meu coração todos os dias, as mentiras que eu carregava, elas vão saindo, vão se transformando em verdades. Agora sim eu estou tomando posse da minha herança, agora sim eu estou tomando posse da minha liberdade. Agora sim, se eu quiser, eu vou aonde Deus me mandar, porque eu sou livre. Eu te quero tal dia em tal lugar, eu vou, porque eu sou livre. Eis-me aqui, mas tu tá CLT, minha filha. Como é que eu vou te mandar lá para uma outra cidade que tá aí trabalhando de carteira assinada por um mísero salário mínimo? Se tem uma herança disponível para ti, tem riquezas disponíveis para ti, só que tu acredita, a tua fé tá nessa carteira assinada, tua fé não tá em mim, a tua dependência está no teu chefe, não tá em mim, a tua dependência está no teu saláriozinho mínimo, não está em mim, porque se a tua fé, a tua crença estivesse 100% em mim, tu seria livre. Foi isso que Deus me trouxe, eu tomei um soco no meu peito. Se a tua dependência estivesse 100% em mim, tu estaria livre para fazer o que eu tô te chamando para fazer. Eu falei, Deus, como? Só toma a decisão e eu faço o resto. E agora eu vivo essa liberdade porque eu tomei uma decisão. Hoje eu e meu marido vivemos a realidade que a gente está vivendo porque a gente tomou uma decisão, não por causa de uma condição. Se fosse pela condição, a gente não estaria vivendo o que a gente está vivendo hoje. Porque a condição fala, meu Deus, eu vou largar essa segurança do que eu vou comer, do que eu vou me alimentar, como é que eu vou pagar meus boletos? Socorro! O desespero da mente. O desespero da mente. Por isso que eu digo, gente, cuidar da sua própria vida dá muito trabalho. Mapear as criançazinhas ali da escassa, da limitada, da filha condicional. Eu vou fazendo só o check, assim, ó. Abro o bloco de notas, crença encontrada, check. Pai, me ensina, me dê sabedoria para treinar essa crença negativa, essa crença mentirosa que eu repetia e eu vivia isso na minha vida. Pai, me dê sabedoria para lidar com essa crença. É o como. Não vai ser orando que tu vai se libertar da crença. Vai ser repetindo todos os dias para tua mente. Eu sou filha amada, eu sou escolhida, eu sou sábia, eu sou aceita, eu sou herdeira, eu sou curada. Então, toda doença que está no meu corpo, ela só está no meu corpo porque eu acredito numa mentira todos os dias e a minha mente repete essa mentira todos os dias e eu vivo essa mentira todos os dias. Parece simples, né? E é muito simples. Só que daí o que a tua mente fala? Meu Deus, é muito difícil isso aí que a Cris está falando. Eu não vou conseguir fazer. E daí o que vai acontecer contigo? Tu não vai conseguir fazer. Se eu, que era uma mulher extremamente materialista e apegada a coisas, eu era, consegui me libertar. Todas vocês aqui conseguem se libertar das crenças que vocês carregam, da mente limitada que vocês estão no momento. Eu não estou ainda 100% curada. Mas eu escolho todos os dias me curar. Todos os dias eu sou curada, eu sou aceita, eu sou sábia. Declarando para minha mente a verdade. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Se eu não aplicar a verdade que está aqui no manual de instruções da nossa vida, todos os dias na minha vida, eu vou ser mais uma crente com uma Bíblia debaixo do braço, vivendo a mesma vida medíocre e ilimitada que todos os outros que passaram na Terra.
Deus não nos chamou para isso. Ele não nos chamou para isso. Imagina que a gente vai... O pai perfeito, vai colocar filhos perfeitos no mundo para passar trabalho? Não, né? Parece óbvio, né? E é tão simples, tão simples, tão simples. Se vocês apenas escolherem sentir e perceber Deus em todos os momentos falando com a gente. Ontem a gente falava à noite. Meu Deus, Deus fala com a gente a todo momento. Muitas vezes a gente dá crédito pro diabo, pro inimigo. E é só Deus ensinando a gente a ser pessoas melhores todos os dias. Pai, obrigado por ter colocado esse desafio hoje. Obrigado por essa pessoa ter se levantado contra mim hoje, porque eu tô aprendendo a lidar com as coisas. Eu tô aprendendo a lidar com as minhas emoções. Eu tô aprendendo a reagir de maneira diferente às coisas que acontecem na minha vida. Todos os livros que falam sobre riquezas, todos os livros, riquezas materiais, todos os livros, Quem Pensa Enriquece, não sei o que lá, todos esses livros falam sobre inteligência emocional. Todos eles. E o que é inteligência emocional? Como eu reajo às coisas que acontecem. Porque o meu marido hoje se levantou com um capeta, será? Será que ele não se levantou com Jesus? E Jesus está te ensinando a reagir diferente? E daí tu tá ali dando crédito pro capeta? E aí o que acontece? Repete de novo. E acontece de novo, até tu virar chavezinho. E daí Deus, quando é que a minha filha vai dar crédito para mim? Que eu tô usando o marido dela para ela melhorar e crescer em mim? Quando que ela vai usar essa sabedoria que já está derramada sobre a vida dela? Vai lá, continua dando crédito pro capeta, minha filha. Eu vou continuar te amando e eu vou tentar de novo, tá? Eu vou usar o teu marido de novo para te ensinar a reagir diferente diante dele. Quero ver se tu vai aprender. E daí vai lá a bênção, né? Porque só pode que tu tá pegando meu pé, porque só pode que tu tá me confrontando. E daí tu finjam que tá Jesus ali na frente de vocês. Eu duvido que vocês vão falar desse jeito. Não estava preparada. Eu duvido, se vocês olharem para o marido de vocês e ver Jesus ali na frente de vocês, eu duvido que vocês vão falar, tá te levantando contra mim hoje, porque só pode estar com encosto. Olha para o rostinho do marido de vocês, hoje mesmo, e olha Jesus nele, a face de Cristo nele. Eu duvido que vocês vão olhar com os mesmos olhos. Essa é a perspectiva de Deus. Deus, ele nunca vai olhar para nenhum filho diferente. Ele olha para todos os filhos de maneira igual. O problema é que as filhas de Deus não olham da forma que Deus olha. A gente não olha da forma que ele olha. E essa é outra coisa que eu tenho todos os dias. Deus, eu quero ver com os teus olhos, não com os meus olhos. E ele mostra de maneira linda. Linda, 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 linda. Eu olho para uma criança, eu vejo Deus. Eu olho para uma mulher, eu vejo Deus. Eu olho para o meu marido, eu vejo Deus. É sempre assim? Claro que não. Às vezes vem aquela criançazinha, quando pensei em dar crédito pro capeta, hoje veio, olha para Jesus. Tá difícil hoje olhar para Jesus. Tá me tentando. Claro que vai ser. É normal. É normal. E daí tu vai treinando e tu vai ficando melhor. É que nem academia. Cada vez que eu treino, eu fico melhor. Eu vou tomando mais consciência corporal para fazer o movimento. No nosso dia é a mesma coisa. Eu vou tomando consciência e eu vou olhando para a face de Cristo. Eu vou olhando para a face de Cristo. Como Jesus olharia para o meu marido, como Jesus lidaria com a situação. Ele lidaria com reatividade? Ou ele seria prudente, sábio para lidar com a situação? É essa a forma que a gente deve pensar. Para andar conforme Jesus andou. Jesus é minha referência. Ele andou com sabedoria, ele andou com fé, ele andou seguro, ele andou em intimidade com o Pai. Essa é minha referência. E todos os dias eu ando dessa forma.
nem todos os dias dá certo. E tá tudo certo. E Deus não desiste. Ele vai ali e ele te dá uma oportunidade. Ele gera uma experiência, ele te dá uma oportunidade de tu ver e aprender. E aí não dá certo. Ele fala, eu não vou desistir da minha filha. Eu vou tentar de novo, vamos ver se ela vai se ligar. Daí acontece de novo. E acontece de novo, e acontece de novo. Chamam de quebrar ciclos. Eu chamo de nova oportunidade. Uma nova oportunidade que Deus me dá para eu não repetir o que eu repetia na minha consciência, que eu achava que era a minha verdade absoluta. Mas não era quem eu sou. Eu falava conforme eu fui treinada. Eu falava conforme as minhas dores. Eu reagia conforme o que eu carregava dentro de mim. Por isso que a minha oração é: Deus, purifica meu coração hoje, limpa meu coração hoje. Se tiver que doer, que doa. Eu quero sentir qual é a sujeira que ainda está no meu coração para eu limpar hoje. Pergunta. E se vir uma porcaria, uma mentira, vem cá, mentira, vamos conversar. Acolhe, não fica rejeitando. Acolhe, vem cá, vamos conversar. Olha só, tu não faz mais parte de mim, sabe por quê? Porque eu sou curada, eu sou amada, eu sou abençoada, eu sou rica, eu sou próspera, eu sou herdeira. Tchau, mentira. Assim. Todos os dias eu dou tchau pra uma mentira. Porque eu sou a verdade. Se eu sou feita em imagem e semelhança de Deus, se Jesus é meu irmão, ele é meu irmão. Ele me ensina. Se ele carrega a verdade, eu também carrego a verdade. E se eu tô mentindo, por que eu tô mentindo? Para a única pessoa que eu não poderia mentir na vida, para mim mesma. Recebam no espírito de vocês essa mensagem no dia de hoje. Já vai fechando os teus olhos, respirando fundo, que eu quero declarar sobre a tua vida no dia de hoje. Quero declarar a mesma coisa que eu estou vivendo, eu declaro sobre a vida de vocês. Que vocês permitam que Deus rasgue diante de vocês essa venda, esse véu que está impedindo de vocês verem que vocês já são livres, vocês já são curadas. Vocês são curadas nele, pela vontade dele, e não pela nossa vontade. É nele que a gente crê e a gente vive essa verdade. Eu creio que o nosso Pai, ele chamou a gente para algo maior, maior do que a gente imagina, maior do que a gente vê com os nossos olhos. Pai, abre os nossos olhos espirituais, limpa o nosso coração, purifica o nosso coração, Pai. Que a gente possa ver além do que os nossos olhos hoje enxergam. A gente quer ver, Pai. Nos dê sabedoria, Pai, para reagir às coisas que acontecem na nossa vida de maneira diferente. Nos dê sabedoria, Pai, para lidar. Nos dê sabedoria para reagir. Espírito Santo, nos mostre, nos revele no aqui e agora. O que está disponível para eu resolver no meu coração? Eu vou acolher, eu vou conversar comigo mesma. E eu vou me despedir disso. Eu vou me despedir com amor, com gratidão e com honra. Obrigada. Porque isso está sendo revelado para mim na intenção de eu ser limpa e purificada. Para que, através das palavras que saem do meu coração, outras filhas sejam impactadas com essa verdade. Porque essa é a verdade. Jesus é a verdade. E quando ele entra verdadeiramente na nossa vida, ele limpa, purifica e tira toda a mentira da gente, se nós estivermos abertas a viver esse processo. Que é lindo, é leve, é maravilhoso. Estar na presença do Pai todos os dias, sentir a presença do Pai todos os dias no aqui e agora. Em todas as coisas que estão sendo manifestadas na nossa volta, ele está. Porque ele é todas as coisas. Ele é o aqui e agora. Ele é a vida. Ele é o ar. Ele é o sol. Ele é a lua. Ele é amor. Ele é cura. Ele é saúde. Ele é a água. Ele é a fonte de todas as coisas
que está disponível para nós aqui e agora. Ele não vai ser, ele é essa fonte. E todas aquelas filhas que beberem dessa fonte vão entender o que eu estou falando. Mas se vocês escolherem se fechar, vocês não vão beber dessa fonte. A incredulidade faz barrar o acesso à fonte. Inesgotável. É uma fonte inesgotável que está disponível para todos os filhos de Deus. Ninguém é diferente um do outro. Todos nós somos filhas, todos nós somos filhos. Essa fonte ela já está disponível para todos aqueles que nele crê. Se tu crê no dia de hoje que Jesus derramou um sangue na cruz pela remissão dos teus pecados, agora mesmo está entrando no teu coração, transbordando no teu coração, onde tu tá, um amor incondicional, tu tá sentindo um amor incondicional sobre a tua vida. E agora tu se sente merecedora de viver essa herança. Viver essa herança, essa riqueza, essa prosperidade, essa saúde, ela tá disponível para ti. Toma posse, filha amada. Toma posse, filha amada. Toma posse, é teu. É tudo de vocês e feito para vocês. Tomem posse, se apropriem do que é de vocês. Eu fiz tudo para vocês. Abram os olhos de vocês, olhem a natureza. Olhem a criação, eu criei tudo para vocês. Tomem posse do que é de vocês. É tudo de vocês. Honrem a mim. Parem de dar créditos a outras coisas. A fé é a certeza do que vocês não veem. Se vocês estão olhando para coisas e depositando a fé de vocês em coisas, em pessoas, vocês estão barrando o que já está disponível para vocês. Honrem a mim, busquem o Pai de vocês. E todas as coisas serão acrescentadas na vida de vocês. Olhem para as causas. Parem de olhar para as coisas. Todas as coisas estão disponíveis para vocês. Todas as coisas. Todas as coisas que vocês querem já está disponível para vocês. Só que vocês se perdem, vocês se distraem olhando para coisas. As coisas são feitas para serem usadas. E pessoas curadas. Enquanto o foco de vocês estiverem nas coisas e não nas pessoas, vocês ainda não entenderam por que vocês estão aí. Eu vou dar para vocês tudo o que vocês quiserem. Se vocês discernirem no espírito de vocês a frase que o meu filho Jesus, que esteve aí nessa terra, falou: maior é aquele que serve. Maior não é aquele que tem o melhor carro. Maior não é aquele que tem a maior casa. Maior é aquele que serve o Pai com verdade. Então receba no teu coração essa verdade. Maior é aquele que serve os seus irmãos na verdade. E todas as coisas que tu quer, minha filha, eu vou te dar. Todas as coisas. Mas comece a servir hoje com verdade. Tira o foco da tua vida. Tira o foco das tuas coisas. Tira esse foco. Olha para os teus irmãos. Pai, como eu posso servir minha irmã? Quando tu, minha filha, começar a andar com verdade. A aplicar na tua vida todas as coisas que eu ensinei no livro da vida, no livro que eu deixei aí, através de outros filhos que passaram por aí. Coloca o teu foco em mim. Se tu colocar o teu foco em servir e ajudar pessoas, eu vou te ensinar como lidar primeiro contigo, para depois lidar com o outro. Porque primeiro eu vou aplicar em ti e depois através de ti. Mas o teu foco nunca deve estar em ti. O teu foco deve estar em mim. A tua fé deve estar em mim. A tua crença deve estar em mim. Não em santos, em religiões, em pessoas. Em mim. Busque o céu. Busque o reino. E toda a sua justiça e todas as coisas lhe serão acrescentadas. É sobre isso. Bota o teu foco em Deus. Bota a tua fé nas coisas que tu não vê e todas as coisas te serão acrescentadas. A sabedoria que está disponível para todos nós, aplica na tua vida.
E essa sabedoria, ela vai ser transbordada na vida de outras filhas. Quando eu mudei o foco, e eu comecei a focar em Deus e acreditar naquilo que eu não via, confiar naquilo que eu não via, que para mim foi o mais desafiador da minha vida, eu confiar no que eu não estava vendo, todas as coisas começaram a vir para mim, a acontecer para mim. E não é só para mim que isso está disponível para todas nós. Creia, abra o teu coração no dia de hoje. A gente só vive o que a gente não vê quando a gente crê no que a gente não vê. A gente não vê o ar, mas a gente está respirando porque o ar existe. E assim é Deus. Eu creio em Deus. E eu estou aqui porque Ele me escolheu antes de me colocar aqui. Ele fez o mundo para colocar a gente aqui. Para viver todas as maravilhas, todas as heranças, todas as riquezas que já estão disponíveis para a gente viver agora. Tu só vai receber essa palavra se tu tiver com o coração aberto para receber essa palavra. Eu abro meu coração todos os dias para purificar ele e receber no meu espírito a verdade. Doa o que doer. E doa a quem doer. Seja essa filha com o coração rendido, renunciando, obedecendo todos os dias que tu vai viver o melhor dessa terra. O melhor dessa terra. O melhor dessa terra. Tem mulheres aqui que ficam pensando, mas como? 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 Enquanto tu escolher, querer entender com a tua mente limitada, Deus não vai fazer. Nós travamos a herança com a mente. Enquanto eu não soltei, eu não comecei a viver. Porque eu ficava presa no como. Mas como assim? Como? Como? E eu barrava. Tem muitas mulheres que estão exatamente assim agora. Estão trancadas porque estão querendo entender com a mente. Não se pode entender com a mente as coisas espirituais. Nunca vai acontecer. Não se pode entender com a mente as coisas espirituais. Deus não é compreendido com a mente, é com o coração. Entender, compreender, discernir. Deus não vai ser nunca entendido com a mente. E daí tu fica, como Deus? Como Deus? Como Deus? Não vai ser assim. Quem quiser ir, está liberada. E eu vou abrir uma mulher para falar no microfone, antes de a gente encerrar o nosso tempo de mesa. Seja rápida. Seja rápida e não precisa fazer tumulto. Vocês estão querendo todo mundo falar ao mesmo tempo? Ai. Ó, bom, posso falar? Pode, viu? A Thaís foi rápida. Bom, é a primeira vez que eu estou entrando. Eu agradeço por estar participando desse momento. Eu conversei com Deus semana passada e Ele me trouxe aqui. Estar aqui é uma resposta de Deus. Estar vivendo este momento, escutar a Cris, ver outras mulheres participando, isso me faz crer que o quanto Ele quer que eu esteja aqui aprendendo cada vez mais, porque a gente
vai muito mais aprender do que ensinar. Embora a gente saiba muitas coisas, é muito melhor a gente aprender. E eu tá vivendo este momento aqui, não querendo causar tumulto com meu bebê no colo, mas real. Pode tudo, é vida real. É vida real, exatamente. Então, é só agradecer mesmo e dizer que esse momento é a resposta de Deus na minha vida, como Ele tem feito muitas vezes. E agradecer mesmo, Cris, pelo convite, que não foi o primeiro, mas a resposta dele veio quando tinha que ser. Então, eu estar aqui hoje foi a resposta dele para mim. Então, com certeza quero estar aqui mais, né? Claro que tem esses meus momentos aqui, que ele vai estar dormindo, coisas assim na nossa vida real, mas eu vou ter meu esforço, que é o principal, para estar aqui junto com vocês. Obrigada, Thaís. E é exatamente o que a Thaís falou, né? Quantas vezes eu convido as minhas amigas para estar nessa atmosfera? Deus faz a mesma coisa com a gente. Todos os dias Ele convida a gente para estar nessa atmosfera. Intimidade com Ele. Ele não desiste de nenhuma filha, nunca. Ele nunca vai desistir de nós. Só que a gente permite se desistir de nós. Porque a gente permite que as nossas crenças, elas sobressaiam. Eu vou encerrar, meus amores. E amanhã a gente se encontra novamente. Eu amo muito a vida de vocês, honro cada mulher que está aqui e agradeço a vida de vocês todos os dias. Muito, muito obrigada. Obrigada, beijos. Beijo, gente. Tchau, tchau. Obrigada, Jesus.